Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui comigo. Eu sou o professor Alexandre dos Santos. Então vamos à nossa aula de número 13. Então, ó, objeto de conhecimento, propriedades da igualdade. Qual é o detalhamento da nossa aula? Igualdade entre números. Maior do que, menor do que, relação de igualdade matemática para determinar valores desconhecidos na resolução de problemas. Muito bem, então eu te convido agora, vamos para a nossa aula. Muito bem, temos aí propriedades dos números naturais. Lembrando que nós estamos estudando esse conjunto numérico, né? Dos números naturais. Nós podemos representar, né, com uma letra maiúscula, N de natural, tá? Um conjunto entre chaves. E aqui nós estamos colocando, né, o zero como, considerando o zero como número natural. Muito bem, né? Então, aqui uma representação aqui dos conjuntos dos números naturais e acrescentando o zero também. Muito bem. Vamos aqui para a nossa primeira propriedade. É a propriedade reflexiva da igualdade, né? Então, a propriedade reflexiva. O que lembra você essa palavra reflexiva, né? Eu lembro de reflexo, né? Então, olha só, todo número é igual a si mesmo. Então, quando nós vamos à frente de um espelho, nós temos aí o reflexo, né? Você vai ver a sua imagem, não é mesmo? Refletida lá no espelho. Então, todo número é igual a si mesmo. Ou seja, tá? A igual a A. Muito bem. Simples assim. Então, vamos colocar números, né? Porque quando falo aqui A igual a A, estou colocando uma letra, né? E muitos alunos acabam, poxa, professor, o senhor já começou a colocar letras no lugar dos números, para que complicar, né? Na verdade, a ideia da matemática não é complicar. Quando nós colocamos algo genérico dessa forma, é para simplificar, tá? Então, significa que esse Azinho, ele vai ser o quê? Qualquer número natural. Estamos aqui trabalhando com o conjunto aqui dos números naturais, né? Então, se pegar um número natural qualquer, né? E aqui no nosso exemplo A, vamos pegar o número 3, é igual a 3. Ah, professor, mas isso aí é bem fácil, né? Na nossa letra B aqui, o nosso exemplo B, ó, diz o seguinte, 7 igual a 7. Viu como é fácil? Letra C, 23 é igual a 23, tá? Então, daqui, né, é uma propriedade bem simples, vocês estão vendo, e muito importante, ó, nós vamos ir verificando aqui nas nossas propriedades, tá? Vista a primeira propriedade, vamos para a segunda. O que é a segunda propriedade? É simétrica da igualdade. Então, o que é isso, né? Simetria, tá? Simétrica da igualdade. A propriedade diz o seguinte, dados dois números, novamente forma genérica, tá? Nós vamos representar esses números com letras, tá? E eles serão qualquer número natural. Então, A e B, e eu tendo A igual a B, então se eu digo que A é igual a B, B é igual a A. Tá? Então, essa aqui é a propriedade simétrica da igualdade. Vamos aqui para os nossos exemplos, né? Então, se eu digo que x é igual a 2, 2 é igual a x. Ah, olha como é fácil isso, né? Eu considerei a letra x, vamos colocar aqui com uma outra letra, ó. A 4 é igual a A, então A é igual a 4, tá? Então, vemos aqui, ó, igualdade, né? Nós estamos aqui trabalhando com igualdade.
Terceira propriedade é a seguinte: propriedade transitiva da igualdade. Dados 3 números. Ah, professor, mas aqui nós temos letras, né? Então, 3 números sendo representados por letras, né? De forma genérica. Então, temos um número A, um número B e um número C. Lembrando que esses números, né, pertencem, ó, aos números naturais. Então, se A é igual a B, B igual a C, então A igual a B, B igual a C. Então, o que nós podemos concluir? Né? Ó, de forma bem, A é igual a B. E B é igual a C. Eu posso dizer que A, ó, vamos pegar aqui, ó, o A é igual a C. Concordam comigo? Então, essa propriedade nós chamamos de propriedade transitiva da igualdade. Tá? Então, todas essas propriedades, né, elas são muito importantes e nós iremos utilizar. Tá? Isso para a vida matemática inteira. Então, vamos aqui para os nossos exemplos. Isso quer dizer o seguinte: A igual a 3 e 3 igual a B. Então, A é igual a B. Tá? Nosso segundo exemplo. X igual a Y, Y igual a 5, X é igual a Y. Né? Então, nós temos aqui a quarta propriedade. Diz o seguinte: propriedade da adição barra subtração. Toda igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade de ambos os lados da igualdade. Olha só, vamos ler novamente aqui. Ó. Essa propriedade, a adição barra subtração, vai funcionar aqui para as duas, tá, operações, adição e para subtração. Ela diz o seguinte: toda igualdade se mantém, tá? O que é uma igualdade se manter, né? Manter a igualdade significa que um lado, aqui, a igualdade, ó, tipo, nós vamos falar aqui, se A é igual, né, a B, né, ao adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade, tá? E isso tem que ser o quê? De ambos os lados da igualdade. Vai manter a igualdade. Então, a igualdade se mantém, tá? Então, se A é igual a B, né? E A é igual a 5, nós aqui, através das nossas propriedades, né, a gente sabe que B também é igual a 5, e nós teremos aqui que 5 é igual a 5. Se nós adicionarmos, ó, 1, vamos adicionar 1 aqui, o que acontece? Nós temos uma igualdade onde eu mexi de um lado da igualdade. O que eu fiz? Eu adicionei uma unidade. Então, eu tenho que adicionar, tá, uma unidade aqui também. Tá? Isso vai dar 6 igual a 6. Tá? Se nós fizermos a subtração, porque está dizendo adição, subtração, né? 5
igual a 5. Subtrairmos uma unidade, eu vou ficar com 5 menos 1 igual a 4. O que tem que fazer do outro lado da igualdade? Tá? Nós também vamos subtrair uma unidade, igual a 4. Tá? Olha só. Então, lendo novamente aqui, ó, toda a igualdade se mantém ao adicionarmos ou subtrairmos a mesma quantidade, tá? E isso aqui é muito importante, ó, de ambos os lados da igualdade. É exatamente o que nós fizemos agora, tá? Quando adicionamos uma unidade, tá? Temos que adicionar do outro lado também. Subtraiu uma unidade, subtraímos do outro lado uma também. E isso nos garante que a igualdade se mantém, tá? Ó, 4 é igual a 4. E isso é muito importante, essas propriedades nós vamos utilizar, né, muitas e muitas vezes, tá? Então, aqui nossos exemplos. Então, eu tenho o número 5, e ao adicionar 2, tá? O que acontece? Tem que ser dos dois lados da igualdade, ó. Temos aqui, ó. Tá? Então, o que aconteceu? Ó? 5 mais 2 igual a 5 mais 2. E isso nos garante que a igualdade irá se manter, né? 7 igual a 7. E na subtração também. Então, nós temos aqui 5 igual a 5. Subtraindo 2, então tem que subtrair 2 dos dois lados da igualdade. 5 menos 2, 5 menos 2. E aí nós conseguimos verificar que também a igualdade se mantém. 3 igual a 3. E aí nós temos a nossa quinta propriedade. Multiplicação, divisão. Tá? Nós vimos aí a quarta com adição, subtração. E a quinta, multiplicação, divisão. Toda igualdade se mantém ao multiplicarmos ou dividirmos a mesma quantidade de ambos os lados da igualdade. Tá? E aqui nós temos uma exceção, exceto, tá, para o número 0, pois não existe divisão por 0. Tá? Então, a divisão por 0 aqui, né, vai dar um problema. Então, a gente faz essa exceção, tá, no 0, tá bom? Porque nós colocamos aí o 0 nos números naturais, né? Vimos aí que nós colocamos lá no comecinho, nós estamos contando com o número 0 pertencente aos números naturais. Então, repetindo aqui, ó, agora nós vimos com adição e subtração, e agora com a multiplicação e divisão. E o que diz? Que ela também vai se manter, tá? Se multiplicarmos ou dividirmos a mesma quantidade, isso tem que ser o quê? De ambos os lados da igualdade, tá? Então tem que fazer dos dois lados da igualdade. Vamos para o exemplo. Exemplo, 6 é igual a 6. Então, 6 vezes 2 é 12. E eu tenho que fazer do outro lado da igualdade a mesma coisa, tá? 6 vezes 2 é 12. Professor, mas é tão simples, tão fácil, né? Exatamente, tá? Vai ter momentos em que o 6 igual a 6, né, vai ter uma outra carinha, tá? Nessa igualdade. Aqui nós estamos vendo, né, os exemplos para confirmar, né, tá, a nossa propriedade aqui de forma bem simples. Ó. 6, se você multiplica de um lado por 2, também tem que multiplicar para o outro lado da igualdade por 2, e a igualdade vai se manter. 12 igual a 12. Tá? Você poderia ter 6 em forma de fração.
Você sabe que esse número aqui é igual a 6? 12, né, meios. O que é 12 meios? 12 dividido por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. Né? Simplificação de fração. Divide por 2 e divide por 2. Né? Vamos só arrumar essa divisão aqui. Ó, vai dar 6 sobre 1. Quando nós temos o denominador igual a 1, é igual a 6. Tá? E aqui a outra representação, né? O que é a divisão? Né? Olha, a fração também é uma divisão. Então, esse número 6 pode ser representado de diversas formas. Né? Aqui ele está bonitinho, né? Na sua carinha normal que nós vimos. 6. Muito bem. Tá? Pode aparecer nessa forma. Tá? Então, essas propriedades vão nos ajudar e muito a resolver diversos tipos de problemas. Então, funciona também para divisão. Ó. Multiplicação barra divisão. Tá? Então, se eu dividir, professor, o 6 dos dois lados pelo mesmo número, né? 6 dividido por 3, quanto que é? É 2. 6 dividido por 3 também é 2. Tá? Muito bem. Então, vamos verificar, né, o que isso nos ajuda em alguns problemas. Nesse exemplo 1, nós temos o seguinte. Um certo número, tá? Um certo número adicionado a 15. Né? Quando nós fazemos a leitura do adicionado, qual é a operação matemática que você entende que está acontecendo aqui? Né? A adição, né? O adicionado. Né? A adição. A 15 é igual a 22. Tá? Então, um certo número, que nós não sabemos qual é, vai ser somado com 15 e a igualdade, ó, é igual a 22. Tá? Olha uma dica aqui. Ó. Como não conhecemos o número, vamos chamá-lo de x. Tá? Então, isso vai acontecer muito na matemática. Né? Vai acontecer muitas e muitas vezes, nós veremos aí, tá? Exatamente isso, né? Nós vamos colocar letras no lugar dos números, né? Essas letras, elas vão representar um número desconhecido, né? Aqui, ó, a gente não conhece esse número que foi adicionado a 15 e o resultado é 22. Então, qual é o número que nós vamos somar com 15 e vai dar 22, né? Então, qual é um dos recursos matemáticos que nós utilizamos? As letras no lugar dos números. Neste caso, você pode aqui, né? Nesse exemplo, está sendo resolvido usando a letra X. Você pode usar o A, B, C, D, E, F, G, qualquer letra que você quiser, né? Tá? Muitas vezes nós, né, escolhemos, né, quando está trabalhando com muitas letras no lugar dos números, aí há alguns critérios, né, para a escolha dessas letras. Vocês verão mais e mais para frente isso, né? Normalmente agora, né, tá, a gente vai usar o X e o Y, são os mais utilizados. Então vamos voltar aqui e descobrir qual é esse valor do X, né? Qual é esse valor que aqui nesse momento nós vamos chamar ele de X. Então, utilizando aí das propriedades que nós vimos, né, nós vamos aqui, então, ó, montamos aqui a nossa igualdade, né? Disse o seguinte, que um número, que nós estamos chamando aqui de x, adicionado, olha aqui o adicionado, ó, tá? Ó, adicionado a 15. Então, mais 15 é igual a 22. Então, olha só.
o que nós vimos? Se nós adicionarmos ou subtrairmos, né, de ambos os lados uma mesma quantidade, né, a igualdade se mantém. Então, nós vamos aqui, tá? Nós queremos chegar num resultado que x é igual a alguma coisa. Queremos descobrir o valor de x, né? Então, o que a gente vai fazer? Ele está mais 15, x mais 15. Então, nós vamos subtrair 15 para ficar somente o x, né? X mais 15 menos 15, nós já vimos essa propriedade também, né? Quando nós temos um valor e subtraímos a mesma quantia. Isso vai dar o quê? Eu tenho 15 e retiro 15. Eu tenho 15 reais e gastei 15 reais. Em quantos você ficou? 0 reais, né? Isso aqui vai para 0, né? Mais 15 menos 15. Então, ficando 0, vai ficar x mais 0, que é o próprio x desse lado da igualdade, que é o que nós queremos, né? Só que o que a gente faz de um lado da igualdade, o que nós vimos lá, né? É necessário fazer do outro lado da igualdade, ó, tá? Então, nós vamos também subtrair 15 do outro lado. Quanto que dá 22 menos 15? É 7. Tá? Então, o valor desconhecido é 7. Olha só, para quem está com dúvida, né? E existe muito isso, dessas dúvidas, o que você tem que pensar? Ora, vem aqui, ó. Um certo número adicionado de 15, tá? Um certo número, aí, que é o que nós queremos saber, ele foi somado, né? Isso aqui você tem que lembrar, que adicionado é somar, né? A 15. Então, o número, ó, mais 15 é igual a 22. Tá? A soma e a subtração, elas são operações inversas, né? Você pensar 22 menos 15, também vai chegar no 7, né? Nós conseguimos encontrar. Agora, o que é importante é que nós estamos utilizando aqui, né, dessas propriedades, ó, para resolvermos esse problema. Isso. Teremos problemas mais complexos em que há necessidade de montarmos esse tipo aí de continha, que é uma equação. Já estamos lidando aqui com uma equação, né? No exemplo 2, qual o valor de... Olha só, esse triângulo, né? É uma letra grega, é o delta, tá? Então, qual o valor de delta? Tá? Vamos colocar aqui, ó. Que você já escreve aí no seu caderno, né? Essa letrinha, ó. Esse aqui é o famoso delta, que satisfaz a igualdade, tá? Então, olha só, essa letra também, né? Nós falamos aqui que vamos utilizar várias letras no lugar dos números, e não só do nosso alfabeto, né? A matemática se utiliza também do alfabeto grego. Então, esse aqui é o famoso delta, tá? E agora você já conhece. Que satisfaz a igualdade? 3 mais delta é igual a 5 mais 6. Então, antes aqui de resolver, o que você tem que pensar? Ó? Qual é o número, tá? Que está representado aqui pelo delta, que somado com 3 vai ser igual a 5 mais 6. Quanto que é 5 mais 6? Né? É 11. Então, quanto que 3 mais alguma coisa vai ser igual a 11, tá? Então, essa é a ideia. Vamos utilizar para resolver, né, as nossas propriedades que nós verificamos. Então, eu quero somente o delta desse lado. Ó. Eu quero o delta, eu quero descobrir delta é igual a alguma coisa. Então, eu quero que ele fique somente o delta desse lado da igualdade, tá? Então, quem é que está aqui com delta? É o 3. Então, para tirar esse 3, o que a gente aprendeu?
vamos subtrair 3. Só que quando eu subtraio 3 desse lado, ó, eu também tenho que fazer do outro lado da igualdade. Tá? Aqui é a igualdade. Muito bem. Então, 3 menos 3 vai dar o 0, né? Então, vai ficar somente o delta desse lado. E aqui, ó, 5 mais 6 é 11, menos 3 é 8. Tá? Você pode também fazer, ó, se fizer 6 menos 3 é 3, e 5 mais 3 também vai dar 8. Tá bom? E descobrimos o valor. O que você poderia ter feito? Ah, professor, eu já sabia o valor, né? Eu percebi que aqui dá 11. Então, aqui 3 mais 8 é igual a 11 também, né? Porque você está vendo aqui a igualdade. Mas aqui o que nós fizemos? Ó, nós treinamos, né, as nossas propriedades, tá? No exemplo 3, qual o valor de alfa que satisfaz a igualdade a seguir? Olha aqui, uma outra letrinha, né, grega, alfa. Parece um peixinho aqui, né? Olha aí o alfa. Muito bem. 2 alfas menos 4 igual a 18. Tá? Então, aqui já veio montado. Ó, né? Isso aqui é uma letra representando um número desconhecido. Tá? Então, vamos descobrir qual é o valor de alfa que está pedindo aqui. Então, 2 vezes um número, menos 4, vai ser igual a 18. Então, o que a gente quer? Ó? Vamos já tirar esse 4 daqui. Menos 4. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos somar 4 desse lado. Ó. Mas o que a gente tem que fazer? Somar 4 do outro lado da igualdade também. Tá? Então, vai ficar 2 alfa, esse aqui vai dar 0. 18 mais 4... 22, tá? 22. Muito bem. E agora, para chegar no alfa, o que a gente ainda tem que fazer? Deixar só o alfa desse lado, eu tenho 2. O que a gente faz? Divide, nós vimos aqui adicionar, subtrair, multiplicar ou dividir. 2 alfas dividido por 2 é o próprio alfa, tá? Só que eu tenho que dividir do outro lado também. 22 dividido por 2 é igual a 11. Tá? Então, nós vamos utilizar aqui a soma, a subtração, divisão e multiplicação. Vamos aqui para o nosso exemplo de número 4. Calcular o valor de A para que a igualdade A menos 5 seja igual a 3 ao quadrado. Né? Então, nós temos aqui, ó, a nossa resolução. Então, nós copiamos aqui de novo, né? A menos 5 igual a 3 ao quadrado. Podemos já calcular, né? Devemos aqui calcular já. O que é 3 ao quadrado? É 3 vezes 3, tá? 3 vezes 3 é igual a 9. Então, eu quero um número que, subtraído de 5, seja igual a 9. O que a gente faz? Vamos somar 5 dos dois lados da igualdade. Né? Eu quero fazer aqui, deixar 0 aqui com o nosso A. Muito bem, porque ele está subtraindo, né, 5 unidades. Então, soma 5, fica 0, né? A mais 0 ou menos 0, fica o próprio A. E aqui, 9 mais 5. Então, o nosso A aqui é igual a 14. O que você deve fazer? Verificar se isso realmente deu certo, né? Ó, no lugar do A, então, né, nós vamos colocar aqui o 14, ó. A é igual a 14. Então, 14 menos 5 tem que ser igual a 9. 14 menos 5 é igual a 9? É igual a 9, professor. Então, você sabe aí que você resolveu de forma correta
né, você resolveu aí de forma correta, tá bom? Então aí nós conseguimos verificar essas propriedades, né? E é muito importante você verificar se você chegou no resultado correto, tá? Então, se o número está subtraindo ou somando, você faz o inverso, né? Para que você tenha somente aquela letrinha desse lado da igualdade. E aí do outro lado você ainda vai conseguir ajustar para saber o valor. Aí depois você vai, né, trocar e verificar se deu tudo certo. Tá bom? Espero aí que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui.